Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um BMC Now. Eu sou Hanna Beltrão, vamos juntos acompanhar do pré ao fechamento do mercado nesta quinta, um quintou aqui na BMC News, e é claro, na companhia do meu parceiro de todas as tardes, Rafael Lara, sempre de olho no mercado, fazendo também um giro em tempo real sobre o fechamento, né, Rafa? Boa tarde para você. Boa tarde, Hanna, e para todo mundo ligado aqui no BMC Now, é sempre uma honra estar com vocês aqui nessa quinta-feira, não só quinta como todo dia, nessa quinta que tá com cara de segunda, que tá com cara de sexta-feira 13, né? Porque o mercado tá horrível aí para quem tá ao curto prazo aí, né? Tá num vermelho, assim, forte mesmo, caindo 2%, mais de 2%, mas a gente vem com a atualização daqui a pouquinho pra gente ver quem se salvou hoje. Quem se salvou, né? Entre mortos e feridos, quem se salvou, né, Hanna? Olha, entre mortos e feridos, né? Tantas roupas para usar. Eu escolhi esse look aqui, né, que já foi decidido hoje aí no BMC News, que vai ser um look aposentado, né, pessoal no chat comentando bastante, troca esse look toda vez que eu venho com essa camisa, nem gosto tanto dessa camisa, hoje eu vim um pouquinho atrasada, já peguei ela, não sou muito fã dessa camisa aqui, não gosto muito dela, mas, né, agora realmente foi aposentada, né, Rafa, não deu muito certo. Ela é excelente, eu vou te contar por quê. Ontem eu estava numa live com o grande tio Uli, né, e o Marcos Saravalli, nossa super quarta, né? Eu, o Marcos Saravalli, Alex e o tio Uli estava falando sobre o mercado. O tio Uli falou assim: eu quero mais é que o mercado caia um ano inteiro aí para 80 mil pontos para eu pegar boas oportunidades para a gente realmente ficar rico. Então, Hanna, na realidade, o vermelho aí, você está na realidade querendo que as pessoas fiquem ricas. E também, é claro, aí o vermelho que é a cor do quê? De quando a gente dá muita risada, né? Hoje, o BMC Market, para quem não conferiu, depois do BMC Now, vai lá, volta na gravação, que eu tenho certeza que vocês vão adorar, né, Hanna? É isso aí, né, Rafa? Que a gente sempre com muito bom humor e animação, né? Porque ainda tem chão nessa semana, então já vamos começar, né, trazendo as últimas notícias do mercado. Após fechar em alta, né, no pregão de ontem, o índice Bovespa despenca no segundo dia útil do mês, né, mês de setembro, pressionado pelas votações do Congresso ocorridas na noite aí da véspera, em especial da reforma do imposto de renda, e além também do dado esperado aí, que não foi muito animador em relação à produção industrial, fazendo o índice renovar a mínima dos 116 mil pontos, trazendo dor de cabeça e preocupação também para os investidores. E então agora eu vou chamar o Rafa aí, que já tem um mapa de calor dele, né, para a gente ver como é que está a situação do índice nessa quinta-feira, né, comecinho de mês, já começando com muita preocupação para o investidor. Ontem, né, Rafa, começou aí querendo demonstrar que seria um mês mais animado, mas hoje a gente vê aí, né, tá quase, né, tudo no vermelho aí atrás de você. Hanna, a gente está tentando até entender aqui, né, com os nossos entrevistados da BMC News, o que está ocorrendo com o mercado, né, porque a gente agora, teoricamente, né, a expectativa é que depois da vacinação ampla, né, agora a gente está tendo, né, uma vacinação a todo vapor, né, até outubro deve estar todo mundo vacinado, se Deus quiser, era para a Bolsa estar agora disparando, né, mas nesse momento a gente pode ver aqui que está tudo em queda, né, hoje o Bovespa caindo 2,25% a 116.706 pontos, a mínima do dia foi 116.534 pontos, então talvez, se ele continuar esse ritmo de queda, ele continue aí e renove a mínima do dia, e a máxima foi de 119.397 pontos. Se a gente puder dar uma olhada aqui no Neológica Profit Pro aqui, ó, muitas quedas fortes hoje, né? A gente tem aqui, ó, Lame 4 sendo a maior queda do dia, com 5,37% de queda, 5,54% de queda agora, depois em Grupo Via com 5,26%, Eletrobras 4,81% e Dux 4,7%, a gente tem BR Distribuidora, TIM, Raia Drogasil, Ipera, Fleury, Eco Rodovias, TOTOS, Uzi Minas, Klabin, Gerdau, a outra de Gerdau também, JBS, Minerva, a gente tem BR Foods, Marfrig, Banco do Brasil, Bradesco, Santander. Nem os bancos se salvaram hoje, Hanna, nem quem tem dinheiro teve dinheiro hoje. Já quem teve dinheiro hoje foi o Açaí. O Açaí, aí, o atacarejo, subindo 3,41%, é a maior alta do dia, aí, é uma das poucas ações que se salvaram hoje. Entre elas também está PetroRio. PetroRio aí subindo 1,29%, juntamente no positivo está com ela Qualicorp, Engie e também a grande Sabesp aí, né, com financiamento básico do estado de São Paulo. Já o dólar, Hanna, está subindo 0,20% a R$ 5,20 e o Bitcoin sobe 1,75% aos 255.293 reais. Hanna? Obrigada, Rafa. Lembrando, né, que o cenário foi mudando aí
da manhã, o cenário da manhã, aí ao longo do dia, né, a gente viu o Banco Inter figurando entre as maiores altas aí durante boa parte do dia. O banco que chegou aí a subir quase 5%, e é claro, a gente vê aqui, né, que a situação vai mudando, o mercado é assim mesmo. Agora a gente vê 1, 2, 3, 4, 5 apenas empresas trabalhando aí no cenário verdinho, ou melhor, no cenário positivo aqui do nosso Ibovespa. Bom, o Rafa já falou como é que tá o cenário aqui no Brasil. A gente aproveita então para dar um giro internacional, começando pelas bolsas estrangeiras. Deixa eu dar uma olhada aqui nas bolsas americanas. Olha só, S&P 500 com alta de 0,11%, Dow Jones com alta também de 0,15% e Nasdaq com queda, né? A única em queda entre as três, com queda de 0,17%. Deixa eu ver como é que está o barril do petróleo aqui, em alta de 1,72%, sendo comercializado aí o petróleo WTI a $69 o barril. Seguindo aí com informações aí do mercado internacional, a Amazon anunciou hoje que fará investimentos em projetos para redução, na verdade, de carbono na atmosfera da floresta amazônica, em parceria com uma ONG regional. A primeira área beneficiada pela iniciativa, que recebeu o nome de Acelerador de Restauração Agroflorestal, será o estado do Pará, onde a previsão é restaurar pequenas propriedades degradadas com a vegetação nativa e também agroflorestas. Segundo a empresa, o objetivo é recuperar 20 mil hectares de terra em 3 anos e que deve também resultar na retirada de mais de 10 milhões de toneladas de dióxido de carbono da atmosfera até o ano de 2050. São agora 4 horas e 48 minutos, a gente segue aqui trazendo informações de olho no mercado lá fora. O Twitter está testando gorjetas em Bitcoin aos criadores de conteúdo utilizando o recurso TipJar, né, já que a plataforma introduziu no início desse ano, né, essa nova modalidade. Quem traz aí os detalhes para a gente, né, sobre como é que esse sistema vai funcionar é a nossa correspondente lá nos Estados Unidos, a Giovanna Locatelli. De acordo com o site MacRumors, a opção de Bitcoin ainda não está disponível para os usuários do código beta, mas que esse mesmo está em implantação. Quando o TipJar foi introduzido pela primeira vez, o Twitter permitiu que os usuários adicionassem diversos serviços de pagamento, como o Bandcamp, Cash App, Patreon, PayPal e o Venmo em seu perfil. Segundo o site, a inclusão de uma opção de depósito de Bitcoin acontece depois que o CEO do Twitter, Jack Dorsey, disse aos investidores que em julho que a criptomoeda era super importante para a empresa e viria para o TipJar futuramente. Os usuários que optarem por esta remuneração em moeda digital vão ser direcionados por meio de um tutorial sobre o Bitcoin. O Twitter também informa aos usuários que vai ser necessário fazer uma conta Strike. O suporte do Bitcoin, como eu falei, ainda não está disponível para os usuários beta e ainda não se sabe exatamente a data que vai ser implantado, mas, segundo a empresa, vai ser para breve. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. Beleza, então, vamos seguir aqui com o nosso BMC Now. Deixa eu já dar uma olhadinha aqui para ver quem já está aqui no nosso chat. Olha só, o Helder já está por aqui, né, mandando mensagem. O pessoal gosta, né, de debater aqui. O Rui das Neves também já comentando bastante coisa. JJ, né, JJ já coloca aí o que significa esse JJ. O Bento Santana também já comentando aqui, né. Lembrando, né, que a gente vai repercutir também o dia com os nossos convidados. Daqui a pouquinho a gente, né, fala um pouquinho, recebe, né, o nosso primeiro convidado do dia. A gente recebe aqui no BMC Now o Mehana, sócio da FII Investimentos, e também o Beto Assad, analista técnico da Kinvo, para fazer a leitura, né, trazer um panorama sobre os números e as empresas que estão movimentando o mercado nesta quinta-feira. Mas antes, a gente segue trazendo informação aqui para você que está nos acompanhando. A Log Comercial aprovou aí o programa de securitização e emissão de debêntures. O Rafa tem as informações completas aí da companhia.
Hanna, o Conselho de Administração da Log Commercial Properties aprovou o programa de securitização da empresa com a emissão de certificados de recebíveis imobiliários da série de número 362 da quarta emissão da Virgo Companhia de Securitização. Serão emitidos 450 mil CRIs lastreados em créditos imobiliários devidos pela Log. Os papéis, então, serão distribuídos no âmbito de oferta pública restrita, não terão garantias e terão valor nominal unitário de R$1.000. Também foi aprovada a 19ª emissão de debêntures simples não conversíveis em ações em série única para a colocação privada da companhia. Esses papéis serão vinculados aos certificados recebíveis imobiliários. Serão emitidas, então, 450 mil debêntures no valor nominal unitário de R$1.000, com data de vencimento em setembro de 2028. A remuneração será, então, definida em procedimento de coleta de intenções. Hanna? Obrigada, Rafa. E seguindo aqui com informações, a B3 divulgou hoje, aí no finalzinho da manhã, a terceira e última prévia da carteira teórica do Ibovespa, que ficará em vigor entre setembro e dezembro deste ano. Confirmando aí as prévias anteriores, a carteira teórica terá a inclusão de 7 ações e nenhuma exclusão. Os novos papéis que farão parte do índice são Alpargatas, Banco Inter, Banco Pan, Dexco, Melius, Petz e também Redditor. Com isso, a partir da próxima segunda-feira, dia 6 de setembro, o Ibovespa terá 91 ações, um número recorde aí para o índice. E a gente segue aqui trazendo informações agora do setor aéreo. A Smiles informou a aprovação da reorganização societária envolvendo a incorporação da empresa por sua controladora e única acionista, a Gol Linhas Aéreas. O Rafa tem as informações completas aí desse setor, né, Rafa? A incorporação não vai resultar em aumento de capital social da companhia, sendo que o investimento que a companhia aérea possui na Smiles será substituído pelos ativos e passivos de titularidade da Smiles. De acordo com um fato relevante revelado para a empresa, a medida está alinhada com a estratégia de otimização das estruturas societárias e de negócios da Gol. O objetivo é reduzir, então, custos em áreas administrativas e com o cumprimento de obrigações acessórias, além de tornar a administração mais eficiente com benefícios de natureza patrimonial e financeira para a empresa aérea. Hanna? Obrigada, Rafa. Ainda de olho, nesse setor, a empresa que anunciou hoje que a sua subsidiária IVNE, a Embraer, anunciou o fechamento aí de uma parceria com a Microflight, uma das principais operadoras de helicóptero da Austrália. A IVE trabalha no desenvolvimento de um veículo elétrico de decolagem e pouso vertical, também chamado de eVTOL. O acordo entre as duas empresas prevê trabalhos conjuntos para estabelecer as bases de novas operações de mobilidade urbana na Austrália, com início previsto para o ano de 2026. O plano é utilizar os helicópteros como prova de conceito para validar os parâmetros que serão aplicados às futuras operações de veículos elétricos de decolagem e pouso vertical. E uma última informação aqui antes, da gente já trazer aí o nosso primeiro convidado e falar um pouquinho, sobre o fechamento, já que a gente já está caminhando para o fechamento dessa quinta-feira. O Assaí informou hoje a conclusão da venda de 2 dos 5 imóveis que integram um contrato assinado em julho com o fundo de investimentos administrado pela BRL Trust Distribuidora. As operações, que têm como objetivo a venda e subsequente locação, englobam um imóvel já construído no estado de São Paulo e um terreno em Rondônia, onde serão realizadas obras de construção e desenvolvimento imobiliário. De acordo com o documento, esses contratos, têm prazos de 20 anos renováveis por igual período. De acordo com o fundo de investimento, o fundo de investimentos também inclui imóveis localizados lá no estado do Rio de Janeiro. Rafa, são agora 4 horas e 56 minutos. A gente tem uns minutinhos aí para o fechamento do mercado, que não está nada bom, como a gente já está falando aqui ao longo de todo o dia. O investidor não está animado. O pessoal, inclusive aqui no nosso chat, o pessoal está bem acalorado, O pessoal está calma, gente, calma, um dia após o outro, a situação. Tá brigando?
a situação vai melhorando, né? Mas... Ih, o pessoal tá brigando, o pessoal, então. Cuidado que tem umas pegadinhas hoje aqui também no nosso chat, né? Mas o nosso radar tá sempre ligado aqui, mas calma, gente, ó, amanhã o cenário pode mudar, Briga né? não. A gente sabe que é assim da noite pro dia, amanhã pode estar tudo no vermelho, já acontece, isso acontece bastante aqui no BMC Now, né, Rafa? A gente olha num dia, no outro, tá tudo no verdinho, né? Mas, como é que tá a gente, situação agora, inclusive? Gente, pelo amor de Deus, não briga não. Não briga por dia de mercado em queda, não. Que nem a própria empresa que está caindo, ela vai se importar com isso daqui. Se você ligar lá no RI dela, ela vai falar, gente, a gente não vai se incomodar com movimentações diárias, né? Inclusive, para quem investe a longo prazo, isso daqui é excelente, né? Para quem está pegando aí infinitas empresas aí que gostava, né? Enfim, que estava ali de olho, hoje está fazendo um excelente dia de compras. Então, talvez tenha gente aí torcendo para mais dias em queda, inclusive, né, Hanna? Para poder voar no longo prazo. Então, não briguem por isso. Briguem por outra coisa, sei lá, bingo. Brincadeira, não. Nunca briguem, gente. Aqui o BMC Now é o programa da paz. Vamos lá. O Ibovespa está caindo 2,23% hoje aos 116.734 pontos, né? E aí, se a gente puder dar uma olhada aqui no nosso gráfico, né? BR Distribuidora está caindo forte, Eco Rodovia, CCR, Eletrobras, as duas Eletrobras, Eneva, Semig, Ambev, Natura, né, também está caindo. Nem o ESG aqui, né, Natura, que é reconhecida por ser uma das empresas boas para quem gosta de indicador ESG, nem o ESG está se salvando hoje. Minerva está caindo, JBS, Marfrig, Pão de Açúcar, BR Foods, desculpa. Cielo caindo 5,7%, uma das maiores quedas do dia, só fica atrás no ranking, né, da Lojas Americanas, não I4, aí, caindo 5,86%, justamente com Via, caindo 5,65%. Mas tem muita queda forte hoje, tem Iguatemi, Itaúsa, Bradesco, Itaú Unibanco, a outra de Bradesco também, a gente tem aqui Banco do Brasil, Magalu, JSF, Cirela, CVC, Hering, Exetec, Cogna, IRB, Sul América, BB Segura, olha, BB Seguridade, desculpa, olha, até IRB do Barsi não tá indo bem, mas o Barsi tem certeza que tá feliz da vida hoje, que deve estar comprando ação, ó, à torta direita, que ele mesmo fala, né, que por ele ficava 5 anos em bear market, depois ele voava. Açaí subindo 3,64%, Engie subindo 1,34% e também PetroRio subindo 1,18%, são as únicas que se salvam hoje. A Qualicorp, que estava subindo também, acabou caindo aí 0,45% hoje no pregão. Mas não briguem, gente, lembrem do John Lennon, né, Hanna? Lembrem aí, na paz, né? Imaginem se as pessoas fossem todas unidas. Imagina que tá caminhando aí para um sextou, né, gente? Imagina o cenário na segunda-feira, como a gente já viu tanto aqui. Né, gente? Vamos viver na paz. Inclusive, ó, o pessoal já tá mandando aqui, olha só. Hanna, vem de verde amanhã. Gente, acho que venho de verde amanhã para ver se o cenário muda. Ou venho de branco, né? Branco da paz. Branco da paz. Né? Para uma sexta-feira, né? Alô, Roberto Carlos, inclusive. Alô, Roberto Carlos, né? Um grande abraço aqui, né? Todas as nossas avós aí para você. Mas a gente segue então, né? Vamos seguir aqui com o nosso BMC Now, antes que a nossa grande, né, diretora aí que está nos acompanhando, a Renata, né, o grande Júnior Messi, também daqui a pouquinho vão puxar a nossa orelha. A gente segue aqui com o nosso BMC Now. A gente recebe agora o Merrana, sócio da FII Investimentos, para comentar o cenário do mercado com a gente. Merrana, primeiramente, muito obrigada por estar aqui com a gente, né? Seja muito bem-vindo a mais um BMC Now. Boa tarde, Hanna. Obrigado pelo convite mais uma vez. Boa tarde, Gabriel e todo mundo que está nos assistindo aqui do BMC. É isso aí, ó. Vamos começar então. Eu queria começar te perguntando sobre o Ibovespa, né? Que hoje está operando numa queda e chegou aos 116 mil pontos, renovando essa mínima aí que com certeza o mercado não estava esperando. Queria saber como é que você analisa o desempenho negativo do mercado. Tem gente que gosta, né? Acaba virando um cenário de oferta aí, né? Como é que você está enxergando essa baixa aí do índice? Olha, pegando o gancho, Hanna, da tua camisa vermelha que trouxe essa queda, esse sangue aí para o índice Bovespa, eu gosto do tom adotado aí pela BMC, mais descontraído. Acho que isso traz um pouco mais de didática no processo de educação financeira. E acho que antes da gente entrar nesse tema de atualidade a respeito do desempenho do dia, da semana, ou mesmo do mês de agosto,
acho que a lição que vocês estão transmitindo, ela é muito séria, tá? E ela deve ser, de fato, praticada pelo investidor, ou pelo menos assim, que ele enxergue dessa forma. Isso porque, infelizmente, é muito natural a gente perceber que as pessoas estão mais enviesadas e mais motivadas a investir quando o mercado está otimista, sendo que deveria ser exatamente o contrário, né? Então, imagina que quanto mais otimista for o cenário, mais caro você está pagando numa determinada ação. E quanto mais caro você está pagando numa empresa, maior é o teu risco de comprar, né, determinado negócio a um preço maior. Inclusive, tem uma máxima que vem do Warren Buffett, né, o maior investidor do mundo, que ele diz exatamente isso. Se você é comedor de hambúrguer, você quer que o preço do hambúrguer caia, não que ele suba, né? Então, enquanto você for comprador de ações, torça para o mercado derreter. Torça para que o cenário seja o mais turbulento possível, porque é isso que gera boas oportunidades de compra, tá? Então, assim, sempre que a gente estiver vivendo um cenário de maior adversidade, de turbulência, de ruídos, volatilidade, aí que começam a surgir as boas oportunidades de se investir. Então, para quem está com caixa, tem uma visão de longo prazo, está numa fase da vida de acumulação de recursos e tem feito aportes e comprado ações, ele tem mais é que torcer para que esse cenário continue assim ou piore, né? Então, assim, para quem que não é bom? Para quem tem alguma pretensão de vender ações no curto prazo, de realizar lucros, enfim, de utilizar esse recurso para um outro objetivo. Então, assim, saiba que nem sempre a queda da bolsa ou o estresse do mercado ele é ruim, tá? Então, se você está na parte de quem quer comprar, isso pode ser muito oportuno e você deve enxergar essa situação com bons olhos. Mas já para não fugir da tua pergunta e trazer isso para a atualidade do desempenho do dia, né? Assim, outra coisa que é engraçada no sentido comportamental, né? Que o investidor brasileiro, diria, o investidor de bolsa, ele ficou mal acostumado no passado recente, né? Então, assim, a gente nota isso na nossa base de clientes, nas instituições que a gente trabalha, né? A gente pegou uma sequência de mercado subindo diariamente, digamos, ao longo de 12 meses. E ninguém pergunta o que está acontecendo com o mercado, né? Daí, quando o mercado cai, todo mundo, pô, o que aconteceu que hoje caiu, né? É natural esse processo de realização. Mas te diria que, assim, hoje, pontualmente, acho que o mercado tem digerido de forma negativa a aprovação da reforma tributária de ontem, tá? E também uma questão que pode ser despertada, bom, se a gente teve aí uma proposta de redução para dividendos, se a gente manteve a isenção do fundo imobiliário, né? Por que isso está sendo interpretado negativamente pelo mercado? Acho que principalmente por ser um sinal de derrota do governo no Senado, tá? Que rejeitou algumas mudanças, né? Então, por exemplo, rejeitou a mudança na regra do plano de saúde, né? Isso para as estatais, isso pode ter sido um fator que está pesando mais em empresas estatais hoje, né? Porque ele sinaliza que pode dificultar uma pauta de privatização, assim como a redução de alíquota de CSLL para os bancos, né, foi menor do que a prevista, além do que uma reforma tributária não muito bem formatada impacta o cenário que mais preocupa o investidor hoje, que é o cenário fiscal da economia brasileira, né? Então, acho que é essa a representação que gerou uma interpretação negativa pelo mercado e é um dos fatores que talvez estejam nos levando a mais um dia negativo de realização. E eu queria também te perguntar, ó, depois dessa queda, né, qual seria a sua perspectiva da Bolsa, né, para o mês de setembro, né? A gente está no dia 2 e o investidor já está aí com os cabelos em pé. Teria como você fazer aí essa perspectiva aí para o pessoal que está nos acompanhando? Olha, eu acho que o mês de agosto, Hanna, já precificou alguns fatores de um cenário bem adverso, tá? Se não tiver nada muito além disso, eu espero que em setembro a gente tenha um mês, não vou te falar positivo, mas talvez não tão volátil como a gente teve no mês de agosto, porque o mês de agosto, inclusive se você pegar não só em termos de bolsa, mas principalmente em taxa de juros, né, que ela reflete principalmente o prêmio que o investidor está esperando para tomar o risco Brasil,
ela subiu de forma muito relevante, de forma muito expressiva, inclusive precificando aí uma gordura para um cenário adverso, né? A nossa leitura é que essa pressão, ela vem já do mercado precificando que a gente inevitavelmente vai romper o teto de gastos, tá? A questão, a preocupação é se simplesmente a gente vai ter esse rompimento de forma excepcional ou se isso pode ser um momento de abrir porteiras e continuar num ciclo de aumento de gastos descontrolados. Eu acho que a preocupação também com a eleição do ano que vem diz respeito a isso, né? Se a gente tiver medidas mais populistas, já furando o teto de gastos, que a gente continue nesse ritmo aí de descontrole fiscal que gera uma perspectiva muito negativa para a economia brasileira. Mas eu acho que assim, o movimento de agosto, já mais uma vez, como eu citei, já dá bastante gordura, assim, a gente pode ter até momentos adversos que o mercado ele costuma antecipar a tendência. Até o Gabriel citou, né, que algumas pessoas que estão nos assistindo perguntou o que está ocorrendo com o mercado. Agora que a gente vacinou todo mundo, que a gente poderia estar disparando, retomando aí a nossa perspectiva econômica, o mercado está patinando, né? É que normalmente o movimento na bolsa ele antecipa a tendência da economia, tá? Então, assim, se é para a gente ter alguns fatos negativos em setembro, isso já foi precificado nesse movimento de agosto, tá? Assim como que boa parte da nossa recuperação pós-pandemia veio antes do movimento de vacinação, já prevendo que a gente conseguiria ter uma boa adesão nessa política de vacinação e isso seria um fator para a retomada econômica. Então é importante para o investidor sempre saber que o mercado ele tenta antecipar o que realmente acontece, tá? Por isso que mesmo se tivermos em setembro fatores adversos, muitas vezes serão fatos que só vão estar concretizando a expectativa que a gente já teve nesse movimento de agosto, tá? Então acho que a gente pode esperar para setembro sim um mês um pouquinho mais estável do que para agosto, ciente de que posso estar errado nessa leitura, tá? Uhum. Perfeito, ó, vou chamar aqui para nossa conversa, na verdade vou passar a bola, né, para o Rafael Lara, que já está aqui com perguntas engatilhadas também, né, Rafa? Pode ir daí participando. Exatamente. Olha, Mehana, eu queria te perguntar um pouco sobre as mudanças, né, na última carteira recomendada da FI, né, que a gente sabe, enfim, que é orientada ali pela Guide também. Quais são as suas últimas mudanças? Como é que vocês estão enxergando os ativos para esse mês agora de setembro? Vamos lá, Rafa. Tive uma pequena instabilidade aqui, mas acho que a gente ouviu, né, a respeito das mudanças na carteira para setembro, né? Acho que isso não é nem só a respeito da FI, da Guide, tenho visto isso como um consenso de mercado. Acho que as recomendações de setembro tiveram algumas alterações de uma postura um pouquinho mais defensiva, tá? Talvez essa postura defensiva também explique pelo menos parte do movimento, se você observar, sejam ativos de small caps ou também ativos que tinham feito IPO recentemente, tiveram no mês volátil de agosto um desempenho muito pior do que as blue chips, tá? Então, assim, isso pode até ser interpretado como um movimento de rotação dentro do mercado de risco, de renda variável. O investidor vai buscar posições mais sólidas, mais consistentes. Então, acho que o movimento da Guide reflete um pouco isso, tá? Então, assim, se você pegar a nossa carteira Top Picks para o mês de setembro, a gente saiu de setores como aéreo, que é o caso de Azul, né, que performou muito bem ao longo desde que está na carteira, Cyrela e Mater Dei, para dar entrada em DASA, Diagnósticos da América, Itaú e Petrobras, né? Então você vê que 2 das 3 são grandes blue chips no mercado. Inclusive, hoje teve uma matéria, se não me engano, não sei se foi na Forbes que eu li, mas eu anotei para a nossa participação, que inclusive essa entrada de TUB 4 na carteira de setembro da Guide, em consenso de mercado, a gente mapeando quais foram as principais alterações das grandes instituições e equipes de análise, Itaú liderou as recomendações para setembro, tá? Então, Itube 4 foi a ação mais recomendada pelas corretoras para o mês de setembro. Te diria que na carteira de dividendos também saímos aí de construção, Cyrela, que é um setor mais afetado aí pela pressão, pela sensibilidade da alta de juros que a gente está tendo.
também para entrar em Petrobras, tá? Que depois do último resultado, do último balanço, divulgação de dividendo, assim como a gente continua bem otimista para o ciclo de commodities, né? Que teve uma boa realização recente, então assim, acaba sendo uma posição um pouquinho mais defensiva, tá? Então assim, onde a gente está tomando mais risco, né? Naturalmente pelo perfil da carteira, é na carteira valor, tá? Então, na carteira valor, a gente saiu de BR Partners, né, BRDI 11, de Vale e de Vamos 3, justamente porque Vamos é uma posição que acabou se segurando bem no mês de agosto, para entrar em GPS e também no setor de petróleo, mas aí pegando uma empresa com maior potencial de upside na 3R Petroleum, né, RRP3. Então, essas foram algumas das mudanças. Na carteira de Small Caps, tivemos a entrada de Smart Fit, Eco Rodovias e Anima no setor de educação, e acho que basicamente é isso. Bom, por último, já que estamos falando de setembro, já na nossa carteira BDR, a única novidade foi a entrada de Alibaba, Baba 34, né? Acho que um dos motivos de dar entrada para ela também foi a adversidade que a gente viu no mercado asiático, principalmente no mercado chinês, em função de políticas mais intervencionistas, acabou derrubando toda a bolsa chinesa, principalmente o setor de tecnologia. Então a gente vê uma oportunidade um pouquinho mais barata em Baba 34, frente a outras big techs aí internacionais. Entendi. Ainda então sobre o assunto, né, de, enfim, BDR e tal, eu acho que Baba 34 é um BDR, se eu não me engano, né? Porque, enfim, bom, existe uma grande discussão sobre os BDRs, que é a lógica de você estar tendo que disputar, na realidade, a ação com a pessoa do seu próprio país, uma ação de fora, né? E se isso seria realmente eficaz. Qual que foi o cálculo que vocês fizeram aí na FI para entender que, de fato, esse BDR era algo com uma liquidez atrativa, né, uma variação que não vai acontecer, por exemplo, amanhã, por exemplo, a Baba 34 cair 40% sem nenhuma explicação, enfim, né, sem o Jack Ma ter desaparecido ou não? Olha, eu te diria, Rafa, que no caso, assim, o mercado de BDR, desde que teve a mudança regulatória, né, que antes era uma classe de ativos limitada ao investidor qualificado, né? Então, desde que abriu a porta para o varejo, assim como tivemos lançamentos de várias empresas na Bolsa Brasileira, ou, no caso de vários BDRs, assim como de várias ETFs internacionais, ele é um mercado que ganhou muita liquidez, tá? Se você comparar com um ano atrás. Sem contar que dificilmente vai perdurar, e se tiver vai ser muito pontualmente, muito excepcional. Quando você pega uma empresa que ela é muito líquida lá fora, tá? O movimento do BDR vai seguir a oscilação dela, mas oscilação cambial fatalmente. Quando houver qualquer divergência nesse sentido, tá? Existe vários robôs operando no mercado, justamente para quando tem pouca liquidez, ele explora, né? Ele spread esse desequilíbrio e isso faz uma convergência de preço correto. Então, assim, te diria que a única limitação para o investidor de uma BDR que eventualmente tenha baixa liquidez, eu não acho que ele tem desvantagem em relação ao preço externo, não. Acho que, pelo contrário, é um veículo bastante eficiente, né, para você, com uma conta no Brasil, na Bolsa Brasileira, acessar investimentos de qualquer lugar do mundo. Acho que a única desvantagem na questão da liquidez, que ele deve tomar mais cuidado, é se ele tiver objetivos para curto prazo, né? Então, se ele é um trader, quer fazer um day trade, né, um swing trade, enfim, um dos critérios que o investidor deve levar em conta antes de escolher ativos para essa finalidade de especulação é a liquidez do ativo, né? Por isso que muita gente opera mini índice, mini dólar, além da possibilidade de alavancagem em função da alta liquidez, porque isso te dá uma segurança maior de entrada e saída a preços justos automaticamente. Agora, para quem quer carregar isso em carteira em visão de longo prazo, a não ser que você vá fazer isso com volume muito alto, você tem excelentes condições de utilizar a própria B3 para fazer essa alocação, tá? Através dos BDRs. Perfeito, ó. Ô, Merhana, a gente vai fazer uma pausa aqui bem rapidinha na nossa conversa, porque já são 5 horas e 16 minutos. Eu vou chamar o Rafa aí, que tá com o mapa de calor aí já do ladinho dele, pra gente saber como é que o mercado fechou, né, nessa quinta-feira. O Rafa que tá com o mapa da
Profit Pro, da Nelogica aí para mostrar para a gente, né, Rafa? Exatamente, Hanna. Bom, a gente tem aqui o nosso mapa aqui, né, de calor aqui, né, com aqui todos os setores também. Por quê? Porque nessa hora agora, Hanna, todo mundo está em queda. Então vamos tentar ver como é que estão as quedas aqui das ações, dividida por setores, e depois a gente vê a análise setorial de cada um deles. Então, por exemplo, a gente tem aqui, do setor de saúde, ninguém se salvou. Todo mundo aqui em queda, a Retro Brasil tendo a maior queda aí com 3,12%. Petróleo, a única que salvou foi PetroRio, subindo 0,75%, com o BR Distribuidora sendo a maior queda, 4,30%. Bens industriais, ninguém salvou, Eco-Rodovias caindo 3,8%. Materiais básicos, os Minas caindo 4,5%. Utilidade pública, Eletrobras, as duas de Eletrobras caindo quase 5%. Mais Engie aqui subindo 1,03%. O consumo não cíclico, Açaí subindo 3%, mas o resto aqui todo mundo em queda. Natura, Ambev, JBS, Minerva, Pão de Açúcar, Marfrig, BR Foods. A gente tem aqui setor financeiro. Setor financeiro foi uma desgraça hoje, Hanna. Setor financeiro hoje, todo mundo caindo. Aí Cielo, 6,4%, Santander, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú Unibanco, Banco do Brasil, BBDC4, né, BB Seguridade, Itaúsa, B13, Iguatemi, IRB, também aqui caindo aqui para esse lado aqui, que também é ao lado aqui das seguradoras, né, IRB caindo aqui também, ou Seguradoras, enfim. A gente tem aqui consumo cíclico, né, Americanas SA, 3 caindo 4,04%, Grupo Via caindo 6,13%, todo mundo em queda hoje aí, tirando Açaí, Engie e PetroRio. E o Ibovespa, nesse momento, caindo 2,28% aos 116.677 pontos. Hanna? Obrigada, Rafa, né? Situação complicada, estou dando uma olhadinha aqui também. Ibovespa que chegou a bater os 116.534 pontos, né? Situação bem complicada. Vamos voltar então aqui com o Mehana, vou pedir para nossa produção aqui colocar ele lado a lado novamente com a gente. Queria perguntar para você agora, né, Mehana, a sua opinião sobre a prévia da atualização do Ibovespa, né, em que essas mudanças podem impactar as empresas incluídas e retiradas do índice, né? Legal, Hanna. Bom, também eu vi que você já tinha anunciado há pouco a mudança do índice Bovespa, né? Essa prévia que começa a funcionar a partir de segunda-feira. De fato, como você havia mencionado, nenhum ativo foi excluído e tivemos algumas entradas, né? Por sinal, o índice Bovespa, em número de empresas, cresceu bastante, né? Vamos totalizar agora nessa próxima atuação, se não me engano, mais de 90 empresas, 91 empresas. Se você pegar alguns anos atrás, essa média girava na casa de 60 empresas, né? Então, um crescimento aproximado de 50%. O que a gente pode destacar das últimas entradas, né? Então, você vê que boa parte delas são empresas novas no mercado brasileiro, que num curto espaço de tempo ganharam relevância, né? E bastante volume de negociação. Até trazendo essa explicação para quem nos assiste, a metodologia do índice Bovespa, ela é quantitativa, né? E essa quantidade é medida por volume de negócios. Então, o único critério para você participar do índice Bovespa, fazer parte da carteira teórica, é o volume de negociação, tá? Então, só para a gente separar as coisas, porque o índice Bovespa ele não é sinônimo de qualidade, tá? E sim de quantidade. Então, assim, das entradas que a gente teve no índice Bovespa, você pode até, assim, não vamos generalizar, mas você vê que boa parte delas, exceto, se não me engano, o Cash 3 hoje, né, Melius, a maioria delas está tendo hoje um desempenho melhor do que a média da Bolsa, no caso do índice Bovespa. Isso porque, sim, uma empresa entrar no índice Bovespa é um fator positivo, sim, para o desempenho dessa ação. E por quê, tá? Porque ela tende a ganhar mais relevância, passa a ser mais vista no mercado, obrigatoriamente ela entra na carteira de todos os fundos passivos que seguem o índice Bovespa, tá? Então, digamos, ETFs, fundos de pensão que compram o índice Bovespa, ou BOVA11, ou fundos passivos de bancos, corretoras, gestoras que seguem o índice Bovespa, na atualização, para balancear essa carteira seguindo o índice de referência, que no caso é o IBOV, automaticamente todos eles devem montar posições nessas empresas. Então, isso reforça a liquidez, ela passa a ganhar mais visibilidade no mercado e tende, assim, a ser um fator positivo. Claro que ele, por si só,
não sustenta a alta ou bom desempenho de um determinado ativo, mas sim, é mais um fator positivo. Tá? Então, isso é benéfico, e acho que o crescimento do índice Bovespa, ele reflete o crescimento e o amadurecimento do mercado de capitais, o crescimento do número de investidores, com a velocidade que a gente teve de novas empresas entrando na Bolsa. Então, esse crescimento é um reflexo, sim, é bastante positiva para o mercado. Perfeito, então, Mehana, queria agradecer a sua participação aqui no nosso BMC Now. Espero que você volte mais vezes aqui para conversar com a gente. Sinta-se desde já convidado, tá bom? Ana, obrigado pelo convite. Um abraço para você, para o Rafa e para todos que estão nos assistindo. Até a próxima. Até a próxima. Um bom finalzinho aí de quinta-feira para você. São 5 horas e 22 minutos, a gente segue aqui atualizando, né, os nossos telespectadores que estão nos acompanhando, aí alguns durante todo o dia aqui na BMC News. Eu volto então com o Rafael Lara, né, meu parceiro aí que está de olho, né, com o radar antenado aí em tudo que está acontecendo no mercado. O Rafa que agora traz a lista, né, vamos ver como é que tá até medo de ver essa lista, hein, Rafa? Aqui, acho que se salvou alguma aí. Difícil, não tenha hein? medo não tenha medo não, realmente, está tudo em queda hoje, uma queda forte aí, mas talvez seja excelente, é uma excelente notícia para quem investe a longo prazo, né? Bom, no momento que a gente fez análise setorial, Hanna, todos os ativos estavam com queda de 2,36%. Serviços financeiros, produtos básicos de consumo, bens de consumo discricional caiu mais de 3%, juntamente com tecnologia de informação também ali com uma queda de 3,7%. Industriais, serviços de utilidade pública, serviços de comunicação, imóveis e também ali, deixa eu dar uma olhada, atendimento à saúde caindo mais de 1%. O único que aí foi mais ou menos, né, que foi o menos pior, mas mesmo assim com uma queda aí razoável, foi o setor de materiais, caindo 0,79% aí no nosso Ibovespa hoje. Hoje é um dia de bastante queda, é bom olhar para frente, não olhem pro hoje, olhem pro amanhã, né, Hanna? A cabeça está sempre em frente. Pensem igual tubarão. Tubarão nunca nada para trás, só nada para frente. Então para de ser sardinha, pense igual tubarão e vai nadando para frente. Olha só. Alô, hein? Alô, será que é uma saída para mim, Hanna? Eu ser um coach? Olha, você foi motivacional. Aí eu vou além, agora eu vou falar aqui, né? Mas você tem que pensar, né, com o pensamento do foguete, né, gente? Foguete, ó, foguete só anda pra frente. Foguete não dá ré, gente. Então, um dia após o outro, a gente vai... Passarinho que dorme cedo, acorda de cabeça... Isso. Ah, não, como é que era? Como é que era? Eu esqueci. Não, isso daí eu ficar com o nosso querido Alex André, né? O pessoal, são cada trocadilho aqui que a gente usa, a gente poderia fazer, né, um livro aqui, né, na BMC, aqui nos bastidores. O negócio é assim, gente. Tem os bastidores aqui. Você tem mais alguma aí, Rafa? Algum trocadilho aí que você lembra que a gente usa bastante? Tenho vários. Aqui a gente aqui na BMC, a gente gosta de brincar de montar frases aleatórias, né? Então existe, por exemplo, o passarinho que dorme com o morcego acorda de cabeça para baixo. Mas é o grande Júnior Messi, esse aqui tem a grande lógica, né? Que é o quê? É a nossa graça aqui, que olha só, né? Coisa de tiozão mesmo que eu adoro. Que é o quê? Passarinho que dorme... tarde, acorda de cabeça com morcego. Aí a gente vai jogando no grupo, 11h30 da noite, os bastidores da BMC. Você está interessado nos bastidores da BMC? Manda aí pra gente aí, né? Eu e Hanna, a gente aqui é muito agitado nessa redação, a gente fica aqui berrando, né? Canta. Se colocar um The Voice pra um lado BMC... e pro outro. O negócio é assim, gente. O negócio é animado por aqui. Bom, Rafa, vamos seguir então trazendo mais informação aqui para o nosso público antes, né, da gente fazer as análises das empresas que estão deixando os investidores de cabelo em pé. Vou falar agora da Fullwood, né, empresa de galpões e condomínios logístico-industriais, que registrou o pedido para realizar um IPO em busca aí de recursos no mercado para financiar projetos de expansão impulsionadas pelo boom do comércio eletrônico no Brasil, que também foi impulsionado pelos efeitos da pandemia da Covid-19. Veja os detalhes na reportagem. No prospecto preliminar da operação, publicado no site da Comissão de Valores Mobiliários, a companhia informou que pretende usar os recursos da venda de ações para comprar terrenos,
fatias de sócios em negócios atuais, além de investir na construção de novos galpões e no capital de giro. Com mais de 800 mil metros de galpões desenvolvidos, a Fullwood Incorporadora atua entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, com mais de 90 contratos de locação em 13 empreendimentos, para clientes como Mercado Livre, Huawei e Foxconn. Desde o ano passado, o comércio eletrônico vem seguindo uma alta no mercado, impulsionado pelas medidas de isolamento social para conter a pandemia, com o fechamento do comércio físico, obrigando empresas de diversos setores a se reinventarem, acelerando os planos de expansão e tecnologia. Desde então, diversas empresas brasileiras estrearam não só na B3, mas também nas bolsas nos Estados Unidos, incluindo a Westwing, Infracommerce, Mobile e Enjoei. Além disso, membros da família Chiles, fundadora da companhia, vão vender fatias no negócio, que será coordenado pelo banco BTG Pactual, Bradesco BBI e Itaú BBA. E a rede de farmácias Pague Menos prevê a abertura de 80 novas lojas ainda nesse ano, de acordo com um fato relevante divulgado nessa quinta-feira. O Rafa tem mais informações aí sobre a empresa, né, Rafa? Hanna, de acordo com a companhia, as projeções consideram a estratégia de expansão, a capacidade financeira para suportar investimentos, a capacidade de obter pontos comerciais atraentes também com as expectativas de retorno adequadas, a capacidade de implantar novas lojas, incluindo a estrutura de engenharia e também a disponibilidade de funcionários qualificados dentro do plano de carreira para operar em tais lojas. Além disso, outras circunstâncias inerentes às atividades de expansão, sujeitas a riscos e incertezas, estão no cálculo da empresa. No segundo trimestre do ano, a Pague Menos inaugurou 6 lojas, todas localizadas na região Nordeste. Na época da divulgação dos resultados, a companhia disse que prevê o impulso das inaugurações no terceiro trimestre de 2021. Hanna? Obrigada, Rafa, pelas suas atualizações. E ainda, falando de IPO, a Vitia Fertilizantes pode levantar até 382 milhões de reais, na estreia da Bolsa que aconteceu hoje. A gente, continua falando da empresa que informou aí que o preço foi fixado em R$ 8,60, o preço aí por ação na sua oferta inicial de ações. E são colocadas 8,32 milhões de novas ações na nova oferta primária e 36,9 milhões na oferta secundária, o que faz um total aí de 382 milhões de reais, uma vez que ainda há uma possibilidade também de colocação de um lote suplementar de ações, elevando esse valor. O valor aí por ação está no piso do intervalo de R$ 8,60 a R$ 10,30, que a Vitia havia informado quando informou aí que iria lançar o IPO lá no dia 16 de agosto. Porém, a oferta foi suspensa no dia 18 do mesmo mês, em virtude aí da volatilidade e também das condições adversas do mercado de capitais constatadas nos últimos dias, segundo a declaração da empresa na ocasião. E hoje, na estreia do ativo na B3, a empresa seguiu acumulando altas de mais de 18% durante boa parte do pregão. 5 horas e 29 minutos, a Vibra Energia, antiga BR Distribuidora, informou que vai apostar na expansão de novos negócios para além da distribuição de combustíveis. Rafa, e a companhia também almeja alcançar um crescimento de 30% nas receitas, para o ano de 2030, Hanna, no ano passado a companhia teve uma receita líquida de 81 bilhões e meio de reais, com uma queda de 14,2% sobre 2019. Em evento para apresentar a investidores o novo plano de negócio da distribuidora, a empresa disse que de 20% a 30% do crescimento projetado nas receitas devem vir dos novos negócios em que a empresa está entrando. A expansão para outras atividades faz parte da estratégia da companhia em cenário de transição para uma economia de baixo carbono. A Vibra quer ser uma provedora de soluções para os consumidores no processo de transição energética. A estratégia do grupo para a área de energia elétrica é ambiciosa. A Vibra quer estar entre as 5 maiores comercializadoras do Brasil até 2025. Hanna?
Obrigada, Rafa. A Ambipar anunciou a compra de 65% de participação na CIR Ambiente, né, que inclusive deve realizar o seu próprio IPO em breve. A CIR Ambiente atua há quase 20 anos no mercado brasileiro, provendo soluções em gerenciamento de resíduos industriais, consultoria ambiental, processos de manufatura reversa de equipamentos médicos hospitalares, eletroeletrônicos, vestuários, lâmpadas aerossol, entre outros. A companhia também incentiva processos de economia circular, como a valorização de resíduos e também buscando inovações sustentáveis para os seus clientes e parceiros. A Ambipar também explica que a aquisição não será submetida à aprovação dos seus acionistas, à medida que será feita por meio da sua subsidiária de capital fechado. E a Câmara dos Deputados aprovou o texto principal do projeto que altera regras do imposto de renda, mediante acordo após o relator da matéria, Celso Sabino, promover mudanças em seu parecer e também prometer a redução do tributo para todas as pessoas físicas e também garantir que não haverá redução da arrecadação de estados e municípios. Veja na reportagem. Pelo texto aprovado, a tributação de lucros e dividendos se mantém nos 20% inicialmente propostos. Este era um dos principais pontos de discórdia. Outro trecho bastante debatido foi sobre a declaração simplificada. O texto aprovado prevê que todas as pessoas físicas possam fazer declaração simplificada. No entanto, será limitado a R$ 10.563 de abatimento e a isenção de pessoa física fica em R$ 2.500. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que revoga a Lei de Segurança Nacional, criada em 1983, período em que o Brasil ainda vivia sob ditadura militar. O presidente vetou o trecho que previa punição à comunicação enganosa em massa, definido no projeto aprovado no Congresso, como promover ou financiar diretamente pelo provedor de aplicação de mensagem privada, campanha ou iniciativa para disseminar fatos que sabe inverídicos e que sejam capazes de comprometer a rigidez do processo eleitoral. Bolsonaro justificou o veto a esse trecho com o argumento de que ele contraria o interesse público por não deixar claro o que seria punido. A justificativa diz ainda que o trecho vetado poderia afastar o leitor do debate público. O Senado Federal rejeitou com 47 votos contrários e 27 favoráveis a proposta que ficou conhecida como mini-reforma trabalhista, derrotando o governo. Pelo texto, seriam criados regimes de contratação para jovens e um programa para contratação sem direito a férias, 13º salário e FGTS. O texto já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados. E a Oncoclínicas informou que concluiu a aquisição por meio da sua controlada CTO de 100% do capital social do Centro Brasileiro de Radioterapia, Oncologia e Mastologia. Segundo o comunicado da companhia, o valor da empresa estipulado para a operação foi de 190 milhões e meio de reais. E o EBITDA ajustado esperado aí da operação após sinergia estimadas para o ano de 2022 vai ser de aproximadamente 25 milhões. A Sebron tem como principal atividade aí tratamentos de quimioterapia, radioterapia, também, né, incluindo aí nessas atividades, além de outras especialidades na linha de cuidado oncológico no estado de Goiás. Segundo a nota, esta aquisição representa um importante avanço para o grupo Oncoclínicas na estratégia de consolidação do mercado de oncologia clínica na região centro-oeste do país. Seguindo aqui com muita informação, né? Daqui a pouquinho a gente recebe aí o nosso segundo convidado. A IDP anunciou a sua implantação da primeira usina de produção de hidrogênio verde do Ceará. E a expectativa é que a unidade piloto comece a operar no final de 2022 no Complexo Industrial e Portuário do Pecém. O Rafa tem as informações aí sobre esse assunto, né, Rafa?
Hanna, o projeto vai fazer parte do Hub de Hidrogênio Verde, que vem sendo desenvolvido pelo Estado. De acordo com a companhia, vão ser investidos 41,9 milhões de reais na planta, que contempla uma usina solar com capacidade de 3 megawatts e um módulo eletrolisador para a produção do combustível a partir de energia renovável. Além da EDP, o Ceará possui outros 4 memorandos de entendimento com empresas para a construção de unidades produtoras. O hidrogênio verde é obtido por eletrólise da água, utilizando para isso eletricidade de fontes renováveis e também por meio de biocombustíveis como o etanol, por um processo químico conhecido como reforma. Hanna? Obrigada, Ravi. Falando, sobre a reforma do imposto de renda, hoje pela manhã, Paula Moraes conversou no BMC News com o Álvaro Bandeira, economista-chefe do Modal Mais, que fez aí uma análise para o cenário da reforma do imposto. Vamos rever aí e ver o que eles comentaram sobre esse assunto. Queria já aproveitar esse gancho aí, começar falando sobre essa questão da reforma aí do imposto de renda. Teve o texto base aprovado ontem lá pela Câmara dos Deputados. A gente viu que esse texto aí prevê a tributação dos 20% dos lucros e dividendos, né? A gente sabe, é o que eu acabei de falar, ainda faltam alguns destaques para depois isso ir para o Senado, mas a gente já está vendo a reação do mercado hoje, que realmente parece não ter realmente ali gostado, né, desses 20%, enfim. Queria a sua opinião sobre a reforma como um todo e como que você está enxergando mesmo que ela deve afetar aí os investimentos. Olha só, Paula, uma vez eu disse que jabuti em cima da árvore ou é enchente ou é mão de gente, né? Então, o que acontece é que ainda tem, ontem o Paulo Guedes falava, tiraram os jabutis e ainda tem umas tartaruguinhas. Essas tartaruguinhas estão comendo bem, porque estão crescidas, né? Alguma coisa ainda vai mudar, certamente se fala que não será tributação sobre dividendos de 20, será de 15. Fala-se, claro, na extinção dos juros sobre capital, e fala-se em redução de IPRJ, fala-se em redução das alíquotas e o reajuste da faixa da pessoa física. Muita coisa ainda vai mudar, seja pelos destaques que está prometido à votação hoje, e seja pela postura do Senado, que é uma postura mais reativa a tudo isso e a essa votação sob pressão que foi realizada ontem. Acho que os mercados, de certa forma, refletem tudo isso no que diz respeito a essas mudanças. Quer dizer, na verdade, eu acho que a gente está botando mais penduricalhos e vai complicar muito mais. Aí tem aqueles limites, as empresas do MEI podem pagar dividendos sem tributação, e aí se passar de não sei quantos milhões passa a ser tributado, enfim. Então você tem uma confusão que, na verdade, o objetivo da reforma tributária como um todo era de, primeiro, simplificar e depois provavelmente reduzir a carga tributária e, com isso, até arrecadar mais pelo chamamento de outras empresas e de outras pessoas físicas que hoje fogem do imposto de renda das formas mais variadas. Então, a reação do mercado está sendo de queda, o mercado, novamente, como o Marcos falou, trabalha na contramão dos principais mercados. Aliás, na semana passada e nessa semana também nós tivemos vários episódios disso. Lá fora, mercados batendo recorde, como acontece com o mercado americano. Bolsas da Europa, por exemplo, ontem muito fortes. E aqui a gente não responde. Não responde por todas essas complicações, seja no que diz respeito às reformas que demoram e que vêm, todas elas, meias tortas, como, por exemplo, o relatório da reforma administrativa, que mantém a estabilidade para os novos servidores, e isso tudo acaba atrapalhando. A Bolsa é só uma vitrine de tudo isso, Paula e Marcos, não sei se vocês concordam. Perfeito, então agora a gente volta aqui com o nosso BMC Now, ao vivo para todo mundo. Vamos lá com o Rafa, falar sobre elas, as criptomoedas, O Rafa falou aqui no comecinho do nosso BMC Now que elas estavam, que o Bitcoin estava subindo, mas vamos ver como é que fechou. Fechou não, que o Bitcoin não fecha. Vamos ver como é que ficou,
nesse momento a moeda digital. Exatamente, Hanna. O Bitcoin está subindo 2,39% aos R$ 256.300. A máxima do dia dele foi R$ 259.977. Se a gente puder dar uma olhada também no preço dele em dólar, né, o Bitcoin subindo 2,25% em dólar aos 49.319 dólares. E o Ethereum, por sua vez, está no seu topo histórico, aí, batendo uma alta de 1,61% hoje aos 3.779 dólares. Será que o pessoal que investe em Ethereum está feliz hoje, hein, Hanna? Né? A gente fica de olho aqui, né, Rafa? Algum setor tem que estar, né, animado aí, né, com a situação do mercado hoje. Bom, a gente segue aqui, né, dando continuidade, né, Rafa? Tá faltando até, né, articulação aí, né, para a gente dar continuidade aqui. São 5 horas e 41 minutos. A gente recebe agora o nosso segundo convidado do dia, o Beto Assad, analista técnico da Kinvo, para fazer a leitura do mercado com a gente. Beto, primeiramente, boa tarde para você. Tô vendo que tem um pouquinho de instabilidade aí, mas a gente vai conversando aqui, né? A hora que cair, caiu. Acho que caiu agora. Vou até pedir acho que caiu agora, né, Rafa? Vamos aproveitar e trazer notícia, então, do nosso portal, né? Sempre alimentado aí, né, pelos nossos redatores, o pessoal da produção sempre apurando muita notícia aí, gente, né? Vocês entram lá no portal, tem muita notícia, uma atrás da outra, e não é à toa não, o pessoal, né, rala bastante para ter muita informação de qualidade. O Rafa também escreve para o portal e toda essa galera, né, que traz informação aí, né, para o pessoal que acessa o nosso portal, para o pessoal que já colocou ali como favorito, o pessoal, né, comandado pela grande Mari Paim, né? Um beijo enorme para ela, né, Rafa? Minha chefe querida, adoro ela, um beijo enorme para ela. Eu tenho muitos chefes aqui na BMC, eu amo todos eles, aí a Mari, o Luiz, a Paula, o Júnior também é meu chefe, todo mundo é meu chefe, todo mundo, o Marco também, eu amo todos eles aí. Se não for também chefe no papel, é chefe na minha vida, aí coração, amo eles. Muito de paixão, esses são meus ídolos. Coração de mãe, né? Coração de mãe, cabe todo mundo. Aí eu tenho vários nortes, entendeu? Para onde ir na vida, e são todos grandes referências para mim. Bom, o pessoal aqui no chat, Hanna, antes de eu falar das notícias do portal, o pessoal está falando aqui sobre Bitcoin. O Emerson Duarte falando assim, Bitcoin consolidou em 50% na projeção de Fibonacci. E também o Reinaldo falando assim, Bitcoin respeita mais análise técnica. De fato, né, o Bitcoin, ele está em uma movimentação bastante interessante, né? Se a gente pegar, por exemplo, o gráfico do dólar nos últimos, 5 meses, já vê que o dólar estava em queda, mas o Bitcoin disparou, né? Subiu para 250 mil. E aí por quê? Isso tem vários fatores. Primeiro, análise técnica, né? Como o próprio Fibonacci já tinha mostrado, né? Enfim, na sua análise, quer dizer, o próprio Fibonacci não, porque o próprio Fibonacci morreu faz muito tempo, né? Ele morreu faz, enfim, acho que ele é do século XVIII, salvo engano, o pessoal do chat pode saber melhor do que eu. Mas a projeção do Fibonacci mostrou que, de fato, ia bater mais ou menos essa casa dos R$150 mil mesmo, né? E a grande questão hoje do mercado de criptomoedas é se o Bitcoin vai bater os R$320 mil de novo, não vai, se vai agora, né, despontar, enfim. E tem toda uma questão do mercado de câmbio também, porque o mercado de criptomoedas, apesar das pessoas, né, acharem que é tudo um bolo só, na verdade é bem diferente, né, Hanna? Tem as criptomoedas como o Bitcoin, tem os sistemas como o Ethereum, você tem NFTs como, por exemplo, Chilis, X-Infinity, que a gente falou nesses dias. Chilis, inclusive, Hanna, que hoje estreou, né, o token do Corinthians. Ontem teve a ação do Corinthians, então um beijo enorme pro Helder aí, que chama todo dia de corintiana da BMC, né? O Corinthians estreou lá o NFT do Corinthians. Será que o Corinthians, então, com esse NFT vai conseguir dinheiro para pagar todos os reforços? Eles pegaram bastante reforço, hein? Pegaram o William, pegaram o Roger Guedes, pegaram o Renato Augusto, pegaram o Juliano. Olha só, o Corinthians vai ter que vender token aí para bancar esses caras aí que não são nada baratos, mas jogam muita bola. Bom, no nosso portal aqui, Hanna, a gente tem aqui uma notícia, ainda falando no mundo das criptomoedas, sobre o Elon Musk. O Elon Musk agora às 5h30, né? A grande Nath Fala também escreveu lá, um beijo para ela. O Elon Musk culpando a escassez de chips por adiamento do Tesla Roadster. O CEO da Tesla, Elon Musk, foi às redes sociais na última quarta-feira para falar sobre o atraso do lançamento do novo Tesla Roadster. De acordo com o bilionário, o motivo é a escassez global de semicondutores.
Ele falou, abre aspas, 2021 tem sido o ano de uma escassez super maluca nos componentes da cadeia de suprimentos. Então nem faria diferença se tivéssemos 17 novos produtos, pois nenhum deles seria enviado de acordo, fecha aspas, afirmou o empresário em sua rede social. Ainda no Twitter ele falou que 2022 não será um mega drama e por isso o novo Roadster deve ser lançado em 2023. Vale lembrar, né, o Roadster foi anunciado em 2017 e estava previsto para ser produzido em 2020, mas isso não ocorreu e foi adiado para 2022, ou seja, ano que vem. Quando será que vai ser lançado esse Tesla Roadster? Ou será que não passou apenas de uma ilusão, como por exemplo quando o Nicolas Cage foi cotado para ser o Superman, depois começa a vazar foto, enfim. Seria o Tesla Roadster o grande Nicolas Cage do setor automobilístico? Manda pra gente aí no chat. Enfim, gente, pode mandar aí pra gente lá, ó, entra lá no nosso site lá, www.bmcnews.com.br. A gente tem informação que gera valor, informação sempre de minuto a minuto aqui, porque se você não acompanha o site, você está perdendo tempo. Se você está perdendo tempo, você está perdendo dinheiro. Então aí você está fazendo uma escolha sua. Inclusive, é algo, né, Hanna, que um grande especialista de criptomoedas, que me fugiu o nome agora, tinha falado, né? Se você não ficou milionário no século XXI, a escolha vai ser completamente sua, né? A culpa vai ser completamente sua. Não estou falando para vocês investirem em criptomoedas, mas estou falando, se você escolheu não ter informação que gera valor, a escolha foi completamente sua, porque o portal da BMC News está lá, aberto, gratuito, você não precisa assinar absolutamente nada. A gente só pede para você compartilhar para a galera, porque aí você vai me deixar muito feliz e a minha felicidade depende da felicidade de vocês, né, Hanna? É isso aí, né, Rafa? A gente segue, né, de olho aqui no mercado e é como o Rafa falou, né? Eu vou completar então a frase, né? Quem avisa, amigo é, né, Rafa? O pessoal aí tá perdendo aqui informação. Que aqui na BMC tem o quê? Informação que gera valor, né? Inclusive, né, falando aí do setor elétrico, né, que despencou nessa quinta-feira, né? Vamos rever aí um trechinho do Marco Saravalli, estrategista-chefe da Sara Invest, né, que ele comentou hoje pela manhã aqui no programa BMC News, né, aqui na BMC News também, que é tanto programa, gente, que a gente começa a ficar meio zonzo aqui. Ele comentou, né, fez uma análise aí para o setor de energia elétrica. Vamos acompanhar. Na hora que a gente estava falando toda dessa questão do setor de elétrica, o Thiago fez ali, né, a análise gráfica. Legal. E aí ele falou que faltava ali a parte mais fundamentalista. Eu falei, deixa que eu pergunto para o Marco Saravalli depois um pouquinho de Taesa. Mas a ELET, particularmente, não tem fundamentos, não. É preocupação. Tá. Até o Álvaro já deixou claro, depois a gente pode detalhar mais. Mas a leitura ontem foi muito desgastante, né? E a possibilidade praticamente distancia muito a possibilidade de privatização dos Correios. Sim. Como a gente tem a aproximação da privatização da Eletrobras, né? Como que vai acontecendo, pelo menos eu, né, e acho que o mercado como um todo, não tem detalhes ainda em relação à privatização da Eletrobras. Como vai acontecer, qual que vai ser o preço, quando, né? A gente vai estar no meio ali do começo da campanha, né? Primeiro semestre do ano que vem. Então, distanciando, lembrando que grande parte do valor que foi colocado na Eletrobras nos últimos anos foi com a expectativa de uma nova companhia privatizada. É uma companhia que tem bons ativos, mas ela foi muito mal tocada no passado. Hoje é uma empresa bem melhor, com bons resultados. Então, esse distanciamento da privatização começa a realmente trazer precificação. Não que sejam fundamentos da companhia, né, mas são expectativas que acabam sendo revistas para baixo. No caso foi o que eu falei ontem, né, em termos de elétricas, pessoal. Se você não conhece muito bem o setor tem 3 pontos, vamos dizer assim. Geração, então faz a usina lá, né, a energia, né, sendo bem simplista. Daí você transmite, né, são as linhas de transmissão, e chega na cidade, que é a distribuição, né? Ontem a gente viu subindo muito as distribuidoras, né, principalmente as distribuidoras da sua cidade, algumas têm capital aberto. Mas para a segurança, para a previsibilidade, isso independente de crise hídrica, de inflação baixa ou alta, a empresa mais previsível é a transmissora, que é o caso da Taesa. Né? Essas devem sofrer menos com a crise, é isso? Eu estou gostando dessa sua didática, estou entendendo bem agora, acho que foi boa a sua explicação. Ela não tem... A transmissora, imagina o seguinte, você está lá viajando e você vê um linhão, né, de transmissão. Aquilo é uma transmissora. Tá. Ela praticamente, qual que é a receita dela? Ela precisa deixar disponível o seu ativo lá. Independente se vai passar, vou chutar aqui, tá bom? 100 kW, 50 ou 200 kW. Independente se está passando muito ou pouco. Tem que estar disponível. Então, ela nunca pode
derrubar aquilo de forma alguma. A geração tem que chegar até a ponta da distribuição. Como isso com a transmissão, com o meio do caminho. Então, a transmissora é uma receita muito previsível, muito previsível. Ao longo do tempo tem seus reajustes por inflação, normalmente, mas é uma muito previsível. Então, geralmente, se a gente pegar um ativo isoladamente, as companhias se alavancam, se endividam muito para construir esses ativos, depois começa a gerar caixa, depois da operação, começa a desalavancagem, depois chega num momento que o ativo em si já amortizou toda a dívida, né? Já pagou toda a dívida passada e começa a gerar caixa e distribuir dividendo. Então, você pegar uns ativos, né, que já estão nessa fase, né, lógico que todas as companhias têm vários ativos, e cada um está no momento desse ciclo, ela começa a distribuir dividendos. Então, a companhia, como o caso da Taesa, né, até tem as informações no site da Taesa, ela sempre vai ser uma boa pagadora de dividendos, né? A gente não pode comparar muito com... A gente sempre acaba, infelizmente, comparando com a taxa de juros, mas a gente tem que pensar no investimento que ela fez, né? E como esse investimento já está sendo amortizado, totalmente amortizado, ela começa a distribuir caixa para o acionista. Então, as transmissoras praticamente não têm relação com o crescimento econômico ou não, com a crise hídrica ou não, as transmissoras, tá? Geração, usualmente, tem um pouco de risco maior, e a distribuição é o nosso dia a dia, né? Qual é o risco de mercado, enfim, sempre entender se é industrial, quem está comprando essa energia. E como a gente alertou ontem, pessoal, subiu a conta do consumidor, essa receita não vai integralmente, tá? Ela pode ser até beneficiada, mas não é uma conta de 1 para 1, tá? Para as companhias que estão distribuindo ali é o que chega na sua tomada, vamos dizer assim, né? Então, são 3 companhias. Aqui no Brasil, a gente tem companhias especializadas, como o caso da Taesa, que é uma companhia focada em transmissão, mas a gente também tem empresas que têm os 3 ativos, né? Por exemplo, o caso da CEMIG, inclusive que tem uma participação em outras grandes companhias. Enfim, temos geradoras listadas, transmissoras e distribuidoras, mas também temos companhias interligadas, né, com todos os 3 principais ativos do setor. É um setor bem regulado, muito difícil de entender tecnicamente, mas de uma forma bem simples é isso que acontece, tá? Então, geração e distribuição tem uma exposição maior a mercado, né? Ou seja, se está consumindo mais, se está crise hídrica, essas companhias são afetadas, o meio não. A transmissora não é afetada, né? Só lógico que tem algumas exceções, mas é tudo mais constante e é muito, muito previsível um ativo de transmissão isoladamente, tá? Olha só, vamos voltar aqui, né? A gente conseguiu restabelecer a nossa conexão com o Beto Assad, né? A internet está querendo trollar o nosso BMC Now, mas a gente vai driblando. Olha só, o Beto Assad já está aqui com a gente. Beto, você está me ouvindo direitinho? Tô ouvindo sim. Opa, vamos lá então. Já vamos aproveitar então, né? A gente ainda tem uns minutinhos aí, uns 7 minutos mais ou menos, né? Até a produção puxar a nossa orelha. Vamos dar uma olhada então no índice, né? Se você já quiser compartilhar a sua tela com a gente, já vamos dar uma olhada no índice, né? Que tá bem desanimador nesse comecinho do mês de setembro, né? Vamos lá, vamos tentar fazer uma análise um pouquinho mais flash aqui, né? Para pelo menos ver o que aconteceu uma análise no dia, flash né, aqui no BMC Now. Alguma coisa. Vamos lá, um dia muito pesado, né, para o índice. Depois de ontem ter feito aqui esse inside candle, começado o mês positivo, né? A gente teve um fechamento de mês de agosto muito ruim, né? Foi o segundo mês seguido de queda, fazendo nosso mercado descolar de vez dos índices americanos, por exemplo. Ontem ameaçou, digamos assim, pelo menos fazer um começo de mês mais positivo, né? Subiu 0,52%, mas hoje, né, movido aí pelas notícias internas, por toda essa instabilidade que a gente ainda continua vendo no mercado, tivemos uma queda muito, muito intensa, né? Foi uma queda aí na casa de 2,28%. Voltamos para aquela região de Fibonacci, que é um ponto importante de suporte que eu já venho comentando com vocês aí já há várias semanas, né? Na faixa dos 116.500 pontos. E tudo indica, pelo menos pela movimentação que a gente vem acompanhando, né, de zigue-zague descendente, alinhamento da média de 8 com a média de 21, e pela movimentação de hoje que o movimento de queda deve continuar, principalmente se a gente vier a perder a mínima aqui do dia 19 de agosto, né, que daí a gente faz mais um zigue-zague descendente e abre espaço para quedas ainda mais intensas, com possibilidade de buscar fundo anterior aqui na faixa dos 111 mil pontos,
depois a gente tem um outro pequeno fundo lá perto dos 109.300, e depois esse fundo importantíssimo na faixa dos 107.319, né? Vamos ver, aqui ainda é uma região de bastante briga, acredito eu, né? Que a gente tem uma região de topos aqui anteriores, temos justamente um ponto que foi muito respeitado aqui nos dias 19 e 20, né, do mês passado, mas se a gente tiver algum fechamento abaixo dos 116.500, eu realmente acredito aí em continuidade desse movimento de queda, perdendo a mínima, digamos aí, do mês passado. Começa a haver uma mudança de cenário se a gente não vier a perder essa faixa, voltar a subir, quem sabe romper essa região dos 121 mil pontos, porque a gente pode desenhar um zigue-zague ascendente, quem sabe montar um pivôzinho de alta, né, no gráfico diário, vindo principalmente da média de 21 períodos, né, se esse pivô acontecer vai ser acima da média de 21 períodos, acima também da média de 200, aí a gente pode ver uma retomada num movimento de alta, né? A gente vê que tem muita gente esperando esse movimento para o segundo semestre, mas, por enquanto, ele não está querendo dar o ar da graça aí, principalmente para os seguidores de tendência, né? Digamos assim. Tá? Prefere fazer como, Ana? Passar já para o... Diga lá, você prefere que eu dê uma olhadinha no dólar ou a gente já passa para o papel das pessoas? Olha, deixa eu dar uma olhada aqui. Já vamos dar uma olhada nos papéis de açaí, né? A maior alta aqui do dia. Vamos dar uma olhadinha no papel. Né? Guerreiro. Né? Ficou aqui entre os três, né? Os únicos 3 tickers, as únicas empresas que se salvaram aqui. Se tivesse mais espaço, ficava mais vermelho ainda, né? Já falei, não venho com essa blusa aqui nunca mais. Realmente, o negócio tá pesado aqui. Vamos lá, açaí, né? A sobrevivente, uma das, né? A sobrevivente. Continua no meio de uma congestão, né? O papel está no meio de uma congestão, bem no meio de uma faixa mais lateral, né? A gente pode marcar essa congestão na faixa entre os 18,30, 18,20 mais ou menos, e aqui os 16,20, 16,30 também. Enquanto ele estiver trabalhando nesse meio, é um cenário, como o próprio nome diz, é de congestão. Quem é trader mais agressivo pode tentar buscar compras nessa faixa de baixo, tentar sair nessa região aqui, caso ele dê oportunidade, né? Ou até, quem gosta de trabalhar na venda, tentar buscar vendas nessa faixa para tentar entregar por aqui. Para quem está esperando, digamos assim, para o papel retomar um movimento de alta, pensando num prazo maior, tem que esperar realmente ele fechar acima da faixa dos 18,30 e principalmente do último topo que ele marcou aqui na região, tá? Dos 18,55, 18,60. Se voltar a cair, perder a região dos 16,25, aí abre espaço para mais quedas, quem sabe em buscar essa região, que é uma região importante, né? Máxima que o papel fez lá em março, junto com depois essa mesma máxima na mesma região lá em abril, e era um topo importante que depois de rompido virou o quê? Virou suporte. Suporte que foi testado uma única vez depois, em 29 de abril. Né? Depois teve esse rompimento, o papel foi embora e não tomou mais conhecimento dessa região. Então, realmente, eu acredito que se ele vier a perder essa faixa dos 16,25, deve encontrar um suporte importante nessa faixa aqui, próximo dos 15,70 aproximadamente. Tudo bem? Perfeito, olha só. Deixa eu ver. Acho que o Helder já tinha pedido aqui, tô subindo aqui, né, ó, grande Helder pedindo para olhar MPK3. MYPK3, né? MYPK3, desculpa, isso. Qual seria essa empresa, né, Rafa? Iocp Maxion. Toda semana batendo ponto. O Helder é dono da Iocp Maxion. Eu acho que o Helder é dono, sócio, né, tem alguma participação aí, deve né? Deve ter mandado 8 vezes que tá Bulls. Hoje tá Bulls, hein? E tem um apego, né, com esse ticker. Hoje tá Bears, hein? Hoje tá Bears, tá Chicken? Hoje tá Chicken? Total. Falando em chicken, tô com fome. Vamos lá. Enfim. Papel caiu forte hoje, né, gente? Vamos lá. Queda aí de 4,09%. Né? Pois é. Redundância, né? Falar que algum papel caiu forte hoje. Enfim. Voltou. O que ele tenta mostrar de mais positivo, né? Alinhamento das médias para cima. Média de 8, acima da média de 21, acima da média de 200. Mas a gente testou, né? No dia de ontem, topo anterior, papel que vinha tentando trabalhar numa zona de expansão e até dá para falar que continua, tá?
fazendo ainda topos mais altos e fundos mais baixos, se a gente pega os fundos e topos mais importantes. O que eu vejo de interessante para esse papel a partir de agora? Se não voltar a cair de maneira mais forte ainda, né, do que hoje, vier a perder a região da média de 200, por exemplo, está lá nos 14,80, vamos lá, que ele se segure acima dos 15 e volte a subir, quem sabe o rompimento, né, aqui do topo na faixa dos 16, dê para a gente um pivô de alta mais claro. Ele fez um pequeno zigue-zague ascendente aqui, mas como foi com apenas um candle marcando fundo, para mim perde um pouquinho de relevância, tá? Prefiro ter uma formação com pelo menos 2 candles para marcar um fundo ou um topo mais bonito. De qualquer maneira, a gente tem um pequeno fundinho aqui nessa faixa dos 14,90, que tem ainda também o suporte psicológico, digamos assim, dos R$15, né? Número redondo, ainda mais acabando em 5, geralmente número em 5 e 0 tende a atrair maior atenção do mercado, né? A gente tem a média de 200 também. O ideal é que ele consiga, então, se manter nessa faixa para voltar a subir e, quem sabe, romper, então, os 16 e formar um novo pivô, que aí teria alvos bem interessantes lá para cima. Se a gente for fazer a projeção desse pivô mais longo aqui, se isso vier a acontecer... Opa, deixa eu arrumar aqui melhor a ferramenta. Peraí, que estava sem o magnético. Vamos lá. Aí a gente voltaria a ter topos interessantes. Um primeiro objetivo mais importante na região dos 17,54, que coincide, né, com um topo importante anterior. Essas mágicas aqui de Fibonacci que a gente vê, né? Essas coincidências que a gente encontra bastante quando traça pivô, Fibonacci, com regiões anteriores. E depois, se essa perna for projetada toda, 100% dela para cima, a gente teria um alvo lá nos 18,50, né? Mas isso é um cenário hipotético caso o pivô venha realmente a acontecer. Se ele voltar a perder a média de 200 períodos, fizer um movimento mais intenso de queda, perder esse pequeno fundinho dos 14,90, aumenta a expectativa, de repente, de ficar numa faixa mais lateral, vindo buscar novamente o fundo dos 13,47. E aí, quem é trader agressivo, que gosta de comprar depois de quedas, né, suportes importantes depois de grandes quedas, pode ver se ele gera algum sinal nessa faixa aqui, próximo, né, do fundo anterior, que também é uma região de briga lá de trás, lá de abril e maio, se ele gera algum ponto de compra interessante perto dos 13,50. Tá? No momento, qualquer entrada eu acho bem complicada, acho bem arriscada. Perfeito, então, né? Ó, não sei nem se a produção vai puxar a nossa orelha aqui. Alô, produção. Alô, produção, né? Enquanto a produção não pode puxa a levar mais nossa um orelha pouquinho. aqui, vamos dar uma olhada aqui, né? Ó, o E se o Helder já Beto foi. analisa tudo, eu queria perguntar se ele pode analisar a escalação do Coringão, que eu sei que ele é corintiano de coração. Você é corintiano, Beto? Qual que é o seu time? Só que não. Não, eu sou tricolor. Tricolor aí, Olha, agora tá contratou certo. o Caleri. Contratou o Caleri, toca eu no não Caleri ganho, que é né? gol. É. Ó, vamos lá, Bom, então. isso foi seguir aqui com a... 4 anos atrás, né? Vamos ver se continua assim. Não, mas olha, eu sou santista, o Beto. Eu, quando o Ricardo Oliveira voltou para o Santos, ele tinha 36 anos de idade, já estava perto de se aposentar e foi um artilheiro nato, né? Então, fica tranquilo que o Caleri vai fazer bastante sucesso com a camisa tricolor aí, assim como os reforços do Corinthians também vão fazer pro Corinthians, Palmeiras também pro Palmeiras. Eu gosto de futebol ao todo, né? Todos os times aí. Os reforços do Santos também, Léo Batistão também vai fazer muito gol, enfim. Todo mundo aí bastante feliz. Vamos pegar uma última ação aqui, ô Hanna? Vamos lá. Vamos lá, né? Olha só, acho que o David Perillo já tinha pedido aqui, né? Aqui em Ele mandou cima. aqui. DI. Ah, entendi. Ele tá pedindo dólar futuro. Beto, você consegue analisar dólar vamos lá, futuro aí? vamos A lá, 2025. Não é DI? Consigo. Desculpa, não é dólar. Não, DI não é dólar futuro, não, gente. Não, Pelo amor de Deus. Não, isso aí. Isso aí, tá, mas eu acho que ele não tá pegando dólar futuro não, viu? Desculpa, é que eu li rápido aqui. É DI, DI 1F 2025. Esse cara é brabo, hein? Nossa, esse tique aí foi... DI Como 1F Foi 2025. Ele tá querendo saber Não é pra qualquer um, não. Ele tá querendo olhar o DI, DI futuro. Que é DI futuro. DI futuro. Vencimento 25, vamos ver como é que tá. Ixi, vamos ver se vai conseguir puxar isso, porque até que foi. Vamos lá. Foi, olha só. Os DIs todos, né, eles estão em tendência de alta, né? Tanto os vencimentos mais curtos quanto alguns mais longos estão todos apontando para cima, né? O que ele fez o DI aqui, para quem gosta de análise técnica clássica, né?
veio fazendo seu zigue-zague ascendente e aí fez um cenário aqui de uma bandeira. Foi uma bandeira um pouquinho mais longa, mas dá para falar, né, que foi um canal de baixo, depois do movimento de alta, geralmente uma bandeira que foi rompida aqui. Deixa eu desenhar para ficar mais fácil, né, o que eu estou falando. Dá para falar que tinha esse canalzinho? Não tá tão bonito assim, não. Acho que de repente fica mais aqui por uma cunha, né? Vamos lá. Formando aqui uma cunha, né? E aí teve esse rompimento e dá indícios que vai querer testar o topo do contrato, né? Lá na faixa dos 10,13, mais ou menos, 10,14, enfim, 10,11, vamos ver como é que está exatamente o valor. 10,13, exatamente. O que acontece? Pela essa movimentação, tudo leva a crer que venha testar esse topo novamente, tá? Agora, se ele volta a cair, a partir dessa região onde ele está, sem testar esse topo, e venha perder esse fundo na faixa dos 9,30, que coincide com o topo anterior, também lá de agosto, ele pode montar para a gente um pivôzinho de baixa, já abaixo da média de 21 períodos, e produzir, então, o quê? Uma reversão dessa tendência de alta, né, para esse contrato de DI. Mas não é o que me sugere por enquanto, né? Está longe de ser o que vem sugerindo para a gente, ainda mais com esse cenário mais tenso que a gente vê em relação à taxa de juros, que a gente deve ter alta novamente, aí já fazendo até uma análise de conjuntura, né? A gente deve ter mais um aumento aí na próxima Selic, isso vai provavelmente pressionar esse contrato aqui, 2025, e ainda mais a gente viu o que está acontecendo com o Ibovespa, né? Geralmente não é regra, mas o DI tende a andar para o lado oposto do Ibovespa, né? Geralmente junto com o dólar. Então, tudo leva a crer aqui que a gente possa ter um rompimento dessa faixa dos 10,13, tá? Mas a gente não chuta o que está acontecendo, né? A gente espera acontecer os sinais que estão sendo feitos para quem gosta de operar DI. Se é para falar uma compra, né? Eu vi uma compra interessante nessa faixa aqui, nessa máxima, perto dos 9,56, seria com um stop abaixo do fundo anterior, né? Seria um stop aí de 3,5%, que para DI é muito alto, né? É bem alto mesmo. Mas é o que ele vem sinalizando para a gente no momento, tá? Uma continuidade desse movimento de alta que se desfaz se não romper, então, os 10,13 e vier a perder o fundo anterior nos 9,30, tá bom? Show de bola, então, aí o Beto Assad, sempre com excelentes análises aí pra gente. Muita gente aqui falando aqui, ó, viva o Ibis Esporte Clube, aí o Emerson Duarte aí, torcedor daquele que se declara o pior time do mundo. E o Ibis eu acho sensacional. O Marco Saravalli aqui já está ao meu lado aqui. Ele é um cara que eu faço piadas pro Marco rir. O Marco, você sabia que o Twitter do Ibis Esporte Clube briga com jogadores por conta, quando eles vão bem nos jogos? É de fato aí, viu? Então, se vocês querem aí um episódio analisando juntamente com o elenco do Ibis aí as atuações pífias quando eles ganham os jogos, coloquem no chat. BMC Trades Esportivas. Querem trades esportivas? Olha só, hein? É uma coisa de trade, hein? E o grande Leonardo aqui também da produção. Por isso que nunca me contratou. Tem de tudo. É por isso que nunca me contratou. É por isso que entendi. O Marco Saravalli aqui, eu gosto da confiança do Marco Saravalli. Ele falou assim, o Ibis nunca me contratou, porque senão eu ia só fazer golaço aqui. O Marco Saravalli, que desde pequeno era conhecido como o camisa 9 do Hexa, né? Ele estava ali, né? Ele estava na base do São Paulo, né? Marco Saravalli, que é São Paulino, no caso, igual o Beto Assad, ou seja, São Paulo pode ser o time do dinheiro, né? E aí, Marco estava ali disputando posição com o Luiz Fabiano. Luiz Fabiano, que inclusive caiu na pirâmide financeira. Ou seja, seria então um multiverso aí, alô galera que gosta dessa lógica de multiverso, o Marco Saravalli sendo camisa 9 do São Paulo, enquanto o Luiz Fabiano seria o maior influencer e analista técnico pleno, né, na verdade, o Marco Saravalli é pleno, do mercado financeiro? Coloquem aí no chat, hein? Imagina o Marco Saravalli de camisa 9 da seleção, fazendo gol contra a Argentina. Rafa foi longe agora. Ah, sim, com certeza, né? São 6 e 9, né? A gente vai que vai. Mas o Marco, inclusive, hoje que tá com uma caneca ali, que a gente aqui, o Beto, a gente assina embaixo das canecas, e aí tá ali, ele pegou a caneca que tá com a minha assinatura embaixo, então tá ali uma grande homenagem aí, um beijo enorme ao grande Marco Saravalli, que hoje vai dominar a programação com o BMC Talks, vai arrasar aí e vamos que vamos. Hanna, o pessoal da produção aqui tá falando, Rafael, para de falar besteira, pelo amor de Deus, vamos que vamos. Então vamos que vamos, Hanna. Beto, se puder
sua câmera para a gente bater o nosso último papo aqui. Pra gente já finalizar, né? A gente conseguiu aí uns minutinhos, né? Já que a internet tentou trollar aí a nossa conversa hoje, mas então a gente já começa finalizando, né, Beto? Obrigada, inclusive, pela sua paciência, por não nos abandonar, mesmo com a internet não ajudando a gente aqui. A gente foi dando um jeito, né? E a gente conseguiu conversar aqui no nosso BMC Now. Agradeço a sua análise aqui com a gente, né? Análises muito importantes para esse dia, né, todo no vermelho do mercado financeiro. Beto. Não imagina, eu que agradeço como sempre, né? Peço também desculpa aí por essa pequena confusão, mas no fim foi rápido, mas deu para a gente bater um papinho aí, pelo menos atender o pessoal, tá bom? Grande abraço para Com certeza, Beto. Obrigada para você e um ótimo finalzinho de quinta-feira. Bom, já vou começar. Opa, me enrolei aqui. Já vou começar me despedindo também do Rafa, minha dupla aí de todas as tardes no BMC Now, e torcer, né, Rafa, para que a sexta-feira venha com boas informações, né? Exatamente. Hanna, eu que te agradeço a companhia, lembrando sempre que você pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, @bmc. e o nosso portal www.bmcnews.com.br. Sigam a gente lá e a gente se vê amanhã, né, Hanna? É isso aí, Rafa. O BMC Now vai ficando por aqui. Fique agora com o programa BMC Talks com o Marco Saravalli, que já está aqui microfonado aqui ao meu lado. Uma ótima noite para você e a gente se encontra novamente amanhã. Não esqueçam, às 4h30 da tarde no BMC Now. Tchau, tchau.